Quero levar você nesta manhã ao primeiro livro de Samuel, e nós vamos ler no capítulo 30, 1 de Samuel, capítulo 30. É uma história bastante conhecida de alguns, eu creio, não tanto de outros. Porém, se você já conhece essa história, é sempre uma oportunidade de meditar nela outra vez. Se você não conhece, eu convido a você que venha meditar conosco na palavra de Deus. Nós vamos estar aí deixa sua Bíblia aberta neste texto, né? E nós vamos pouco a pouco avançando. O nosso tema está aí desde o versículo 1 até o versículo 20, não vamos ler tudo agora, mas pouco a pouco nós vamos avançando. Então eu te convido que comece a ler comigo, 1 Samuel 30, do 1 ao 20, a palavra de Deus diz: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas tinham invadido o sul, e Ziclague tinham ferido a Ziclague e a tinham queimado a fogo. E tinham levado cativo as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes. E ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram a seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram, até que neles não houve mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, a mulher de Nabal, Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então Davi consultou ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Vamos ficar aí até o versículo 8 por enquanto. Fecha os teus olhos. Eu espero sinceramente que você tenha a expectativa que Deus fale com você nesta manhã através desta palavra. Fecha os teus olhos aí onde você está e colocamos diante de Deus este tempo. Pai, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos o teu nome. Pedimos que o teu Espírito Santo venha nos dar a autoridade que necessitamos. Teu Espírito Santo venha nos dar a unção que necessitamos, a responsabilidade que necessitamos na exposição da tua palavra. Pai, que os teus filhos, que todos nós que estamos aqui, todos aqueles que nos assistem, ó Deus, possam entender a tua palavra e que a tua palavra venha mudar as nossas vidas no dia de hoje, como sempre tem feito conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém? Amém. Bom, muitos sabem muito sobre a vida de Davi, e uma coisa que é bem consciente quando nós lembramos de Davi, quando você se lembra de Davi, uma das primeiras coisas que vem na nossa mente era que Davi é considerado na Bíblia, e se lê sobre Davi na Bíblia, e Deus falou sobre Davi, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Tinha algo no coração de Davi que era impressionante, tinha algo no coração de Davi que Deus viu em Davi, algo que ele não havia visto em nenhum outro homem. Davi tinha uma sensibilidade do Espírito. Agora, Davi era como eu e você, errava, cometia pecados. Davi tinha muitos erros, porém, a Bíblia o chama. O próprio Deus disse que Davi era um homem segundo o seu coração. Davi era um homem valente, Davi era um homem de guerra, Davi era muito sensível. Eu sempre costumo dizer que Davi foi o personagem bíblico que, mesmo vivendo no tempo da lei, entendeu a graça de Deus como se ele tivesse acesso à graça, já como nós temos depois, da vinda de Jesus. Davi, aqui nessa história que nós lemos, ele estava fora da sua cidade. Davi vivia um tempo difícil de perseguição contra ele, e ele então estava em um tempo fora da sua cidade, e Davi tinha mais de 10 dias que estava fora. Agora Davi voltava para a sua cidade depois de uma viagem muito cansada, depois de uma viagem de
segundo os estudiosos, 128 a 130 quilômetros. E quando você fala isso não parece nada, mas quando você põe isso andando é muita coisa. Então Davi voltava de estar fora. E a pergunta que eu gostaria de começar fazendo para você nesta manhã é esta: o que é que você espera quando você regressa para a sua casa de uma viagem? O que é que você espera quando você regressa da sua casa para reencontrar a sua família que você não vê já há muitos dias? O que é que você espera quando você regressa para a sua casa? O que é que você espera encontrar esposa, esposo, filhos, filhas? O que é que você espera? Você espera que você vai encontrar tudo bem. Você espera que você vai encontrar a sua família te esperando, né? As pessoas aguardando com expectativa, as pessoas até dando aquela cálida boa-vinda para você, e é isso que nós esperamos quando nós voltamos de uma viagem. E Davi estava num processo de guerra, e ele voltava de uma missão de guerra. Então, o que mais Davi e os seus homens esperavam era exatamente isso: encontrar a sua cidade bem, encontrar a sua família bem, encontrar os seus descendentes bem. Mas em vez disso, Davi, em vez de encontrar uma cidade bonita e esperando, Davi vem e encontra uma cidade completamente assolada. Em vez de Davi encontrar a sua mulher esperando por ele, ele encontra uma mulher que havia sido levada cativa. Em vez de Davi encontrar o sorriso dos seus filhos, ele fica sabendo que os seus filhos foram levados também como escravos. Em vez de Davi encontrar um povo que estava disposto a aplaudi-lo por aquilo que ele já havia feito na guerra, Davi encontra um povo completamente amargurado. E você vai ver mais adiante que nós vamos avançar um pouco no nosso texto. Davi então encontra este cenário, Davi encontra essas pessoas assim. Davi agora começa a viver um tempo de grande aflição, porque quem é que não fica em aflição por saber que a sua família foi levada cativa? Você, neste momento, você não sabe mais quando você vai rever a sua esposa, filhos, você não tem noção de quanto tempo vai durar, e você não sabe nem sequer se você irá vê-los novamente. Quem é que não se angustia com isto? Quem é que não sofre com isto? O que é que eu e você fazemos nos nossos momentos de aflições? O que é que eu e você fazemos nos nossos momentos que enfrentamos tragédias? E olha que ser cristão, ser filho de Deus, não nos exime de viver momentos assim. Não nos exime de viver momentos difíceis dessa maneira. Eu quero levar você então a que nós possamos entender juntos, mediante aquilo que fez Davi. Nós estamos chamando isso de tomando posse daquilo que nos pertence. Você vai entender por quê. A primeira coisa que nós fazemos, ou a primeira coisa que eu e você fazemos diante da tragédia, é chorar. Vocês viram o que aconteceu com Davi? O texto diz que Davi e os seus homens choraram, e choraram muito. Essa é a primeira coisa que nós fazemos diante da tragédia. Você pode também, diante da tragédia, começar um tempo de lamentação. Você pode também começar um tempo de reclamação. Você, diante da tragédia, pode começar um tempo de murmuração. Você pode, diante da tragédia, pensar que não há saída para você. Você pode, diante da tragédia, fazer perguntas que, neste momento, não tem nenhuma resposta. Número 2, você, diante da tragédia, você procura sempre um culpado para aquilo que está acontecendo. E vocês vão ver que isso aconteceu também. Sempre tem que haver um culpado, alguém tem que ter a culpa disto, e geralmente a culpa nunca é da própria pessoa, ela sempre vê a culpa em outras pessoas. A culpa é do pastor, é do líder, do pai, é da mãe, é do filho, mas nunca é dele mesmo. Número 3, a gente tem a mania de pensar que isso só acontece com a gente, né? Por que comigo? Por que comigo? E a pergunta que a gente sempre faz é: por que não comigo?
Se acontece com todos, se nenhum de nós estamos isentos disso, por que não poderia acontecer comigo? Eu sou honesto, eu sou trabalhador, eu não deveria estar passando por isso, eu sou crente, eu tenho ministério, eu sou dizimista, eu não deveria estar passando por isso. Por que está acontecendo isto comigo? Estas são então questões, e o que eu queria te dizer é que no tempo de angústia que nós vivemos, e quem está falando para vocês nesta manhã é alguém que entende muito bem do que ele está falando. Porque seria muito fácil para mim, se eu não tivesse vivido momentos de angústia na minha vida, chegar aqui e falar para vocês, mas não. Quem está falando para vocês, eu sou como você mesmo, e eu tenho tido muitos momentos de grande angústia na minha vida, e não são poucos, e eu tenho certeza que muitos que estão aqui também. No momento de angústia, ou seja, a angústia, ela traz para nós perguntas que ficam completamente sem solução naquele momento que nós estamos vendo, que nós queremos ter a solução ou ter as respostas, e nós não temos. Quero te dizer, meu irmão, que Deus, Ele está de olho em tudo o que está acontecendo comigo e com você. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus, nada. E também ainda poderia te dizer que Deus, Ele não se importa com o seu choro, Ele entende o nosso choro. Diante da tragédia, Deus, Ele entende o nosso desespero. Diante da tragédia, Deus entende tudo isso, e sabe, porque nenhum sofrimento dos filhos de Deus pode passar desapercebido a um Deus que nos ama e que vê tudo aquilo que nós estamos passando. O que eu quero te dizer com isso é que você pode chorar de desespero, você pode ter um momento de angústia, você pode ficar aí no seu canto, você pode pensar que só acontece com você, você pode fazer todas estas coisas. Porém, se tem uma coisa que eu creio que não agrade a Deus, é que seu filho quede chorando, se lamentando e murmurando para sempre. Não agrada a Deus, porque isso demonstra completamente a desconfiança em Deus. Nós acabamos de cantar uma música que diz que quando as ondas se fizerem forte, nós vamos colocar os nossos olhos por cima das ondas. E muito feliz o autor da música, porque ele diz que eu vou olhar por cima das ondas. Por quê? Porque eu sou teu e tu és meu. Ele está falando isso para Deus. Então, somente isso deveria dar para nós a confiança de que Deus está conosco em qualquer momento, independente da dificuldade ou independente da grande tragédia que nós possamos estar vivendo. Assim que Deus não se agrada. Vamos entrar um pouquinho no nosso texto, e se você ver então, você vai ver que Davi, ele chorou e chorou muito. O versículo 4 diz que Davi e o povo que se achava com ele, alçaram sua voz, escuta bem para mim. Alçaram a sua voz e choraram, olha o que diz a palavra. Quanto foi que eles choraram? Qual que foi a medida deste choro? A palavra de Deus diz que eles choraram até que neles não houve mais forças para chorar. Alguém aqui já chorou assim? Alguém já chorou muito assim? Que você até se enfraquece de tanto chorar? Se você já chorou assim, eu digo que eu já. Se você já chorou assim, você entende então o que é que passou com Davi. Talvez a tragédia que você viveu não fosse tão grave como a que Davi estava vivendo. Porém, foi uma tragédia que deu para você este tempo difícil na sua vida e que você chorou e chorou muito. Mas o tempo de choro na vida de Davi acabou de um momento ao outro. Ou seja, Davi ele entendeu, e eu estou falando para você que na minha perspectiva, Davi é o homem que mais entendeu da graça ainda vivendo na lei, exatamente por isso, porque Davi, ele entrou diante de Deus, e ele chorou, e chorou, e chorou, quando ele não tinha mais forças para chorar, chegou um momento que Davi parou de chorar. Ou seja, o tempo de chorar acabou. Não posso mais ficar chorando, não posso mais ficar lamentando, eu preciso de tomar uma atitude, porque a mulher que eles levaram é minha, os filhos que eles levaram são meus, os bens que eles levaram são meus, e continuam sendo meus.
E eu não posso deixar que o inimigo leve aquilo que me pertence. Então, Davi toma uma posição. A palavra de Deus diz no versículo 6 assim, que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Eu disse para vocês que no momento de tragédia, muitos procuram um culpado. E o povo então culpa agora o líder, fala que Davi os deixou, que os abandonou, que levou os homens de guerra, e a cidade ficou sem segurança, e por isso aconteceu aquilo tudo. Mas por que as pessoas falavam isso? Veja bem que se tratava de pessoas de famílias, e agora o versículo vem nos dizendo, porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por seus filhos e por suas filhas. Agora, mesmo diante deste quadro tão difícil, o versículo 6 termina dizendo assim, todavia, Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Quantos estão entendendo que no momento de tragédia, no momento de choro, no momento mais difícil da sua vida, você pode se fortalecer no Senhor, seu Deus? E foi isso que Davi fez. Se fortaleceu em quem? Ele se fortaleceu na fonte de toda fortaleza, no único que pode dar forças nos momentos difíceis, no único que não te abandona, não te julga, não te culpa e te ama em todo tempo. Ele não nos julga. Imagina se Deus nos julgasse dessa maneira. Não nos ajudaria. Não faria nada por nós. Porém, se você conta a sua tragédia para algum ou para outro, eles vão julgar você, eles vão dizer que você está passando tudo isso por culpa sua, porque você não teve esse cuidado assim, e não vão te... Deus não faz isso com ninguém. Então Davi foi a Deus. E o versículo 7 e o versículo 8 diz assim, e disse Davi a Abiatar o sacerdote, ele disse assim, traze-me, peço, aqui o éfode, ou em outras versões, a estola sacerdotal. E Abiatar então trouxe a Davi. O que eu quero chamar a sua atenção aqui, meu irmão, neste momento? É que no momento difícil da nossa vida, no momento de tragédia da nossa vida, nós, como filhos de Deus, precisamos de entender a vontade de Deus. O que é que está acontecendo aqui? Qual é a vontade de Deus nisso? Deus tem que ter algum propósito nisto que eu estou passando. E Davi, então, ele quis fazer isso, ele quis saber a vontade de Deus. A estola sacerdotal, ou o éfode, se tratava das vestes do sumo sacerdote. E na estola sacerdotal, eles tinham aquilo que se chama de urim e tumim, que era uma espécie de uma veste que ficava na parte da frente, aonde ela tinha ali 12 pedras preciosas, cada uma delas representando uma tribo de Israel, e isto era o que o sumo sacerdote e os sacerdotes usavam para consultar a Deus, e para querer saber de Deus qual era a sua vontade. E o versículo 8 diz, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E disse o Senhor, persegue, porque de certo alcançarás e tudo o libertarás. Eu creio sinceramente que o maior desafio meu e teu, o maior desafio nosso como filhos de Deus é isto aqui, saber exatamente qual é a vontade de Deus para a minha vida. A gente não tem estola sacerdotal hoje. A gente não tem urim nem tumim hoje. A gente não tem luzes que nos indicam. Como é então, pastor, que a gente tem a Bíblia, meu irmão. A gente tem a Bíblia, e é a Bíblia que nos revela qual é a vontade de Deus para nós. Então, é assim que se conhece a vontade de Deus, e o maior desafio do crente é exatamente conhecer a vontade de Deus, e mais ainda, no momento de aflição. Mais ainda no momento de... Sabe por que a gente tem dificuldade para isso? Porque para conhecer a vontade de Deus, você precisa parar, você precisa se calar e você precisa ouvir.
Quando nós estamos num momento de aflição, que nós estamos chorando, culpando, murmurando, reclamando, a gente não tem tempo para fazer isso. Como é que Deus pode falar? Deus pode falar o tempo todo, mas se você não para ouvir Deus, você jamais conseguirá saber o que foi. E Davi consultou a Deus e ouviu a resposta de Deus. Como é fácil agirmos na direção de Deus, é ou não é? Como é fácil você agir na direção de Deus, e como é duvidoso e complicado quando você age, toma uma atitude que você não sabe se realmente está sendo aprovada por Deus. E Davi agora ele se levanta para tomar posse, e a palavra de Deus diz que Davi partiu atrás do que era seu. Davi selecionou agora 600 homens. A decisão estava tomada, Davi agora sabia que aquilo era dele. Davi toma a decisão: eu vou buscar aquilo que é meu. Eu vou buscar aquilo que Deus me deu. Eu vou lutar pela minha casa, eu vou guerrear pela minha família. A decisão de Davi estava tomada. E Davi então parte no caminho. Se você analisar o texto e ler o texto, você vai ver que dos 600 homens, 200 ficaram porque estavam muito cansados. Lembrem-se que eles já vinham de uma viagem de 10 dias. 200 homens não aguentaram. Mesmo assim, esses 200 homens tiveram a sua parte, porque eles ficaram guardando a equipagem daqueles outros 400 e ficaram aí esperando. A Bíblia diz, no ribeiro de Bessor, eles ficaram aí esperando. Quais as estratégias que Deus diz? Veja bem, Davi, ele agiu completamente na direção de Deus. Davi tem uma palavra de Deus para ele e para o seu povo. Não se trata de sair como louco e querer depois consultar a Deus. Não, não, não. Davi, ele sai na direção completa de Deus para tomar posse daquilo que é seu. E Deus então nos dá estratégias para isto. E se você volta comigo no texto, nós vamos encontrar algo interessante. Veja bem que a Bíblia diz... Versículo 10, e perseguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 ficaram e não puderam, de cansados que estavam. Versículo 11, aqui eu chamo a sua atenção, e acharam no campo um homem egípcio, e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, deram-lhe de beber água. Eu quero chamar a sua atenção gravemente para isso aqui. Eles estão perseguindo aquilo que era deles, eles estão numa viagem ou numa guerra de restituição daquilo que pertencia para eles. Quem é que nesta missão, na sua correria, buscando aquilo que é seu, na sua correria, buscando aquilo que acha que tem direito, ele vai conseguir ir parar para ver que tem alguém na beira do caminho, precisando de mais ajuda ainda do que ele. O egípcio estava na beira do caminho, o egípcio estava aí, eles acharam esse homem. Versículo 12 diz que deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, comeu e voltou-lhe o seu espírito. Veja isso comigo. Ou seja, o homem estava semi-morto. O homem estava semi-morto e o espírito voltou àquele homem. Agora vocês vão entender por que é tão interessante saber a história desse homem. Porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu? Versículo 13. E de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um homem amalequita, e meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós invadimos o lado sul dos queretistas, e o lado de Judá, e o lado do sul de Calebe, e pusemos fogo a Siclag. Vejam a providência de Deus. Porque Davi, ele sai na direção de Deus, sabendo que Deus tinha dado ele uma palavra e que ele continuava, mas ele não sabe exatamente o que vai acontecer. Davi para atender um homem semi-morto à beira do caminho. Está com fome? Dá pão. Está com sede? Dá água. Mas Davi, nós não temos tempo, nós precisamos de cuidar daquilo que é nosso. Temos que atender este homem.
Depois que o homem volta ao seu espírito, aí então resulta que aquele homem era um dos inimigos de Davi. Ele tinha feito parte daquela tragédia toda na vida de Davi e do seu povo, e ele tinha sido um daqueles que tinham feito tudo aquilo, e ele agora fala para Davi. E veja bem o que ele diz. Versículo 15, e disse-lhe Davi, poderias descendo guiar-me a essa tropa? Disse-lhe, por Deus jura-me que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a essa tropa. Então agora nós temos o quadro completo, porque agora Davi já tem a palavra de Deus, que Deus iria honrá-lo nesta missão, e agora Davi já tem da parte de Deus uma direção exatamente no lugar aonde estava aquilo que era dele, aonde estava aquilo que pertencia a ele, aonde estavam as mulheres deles, os filhos deles. Davi agora, ele já tem essa direção, e é assim que Davi então começa a agir. E é assim que Davi começa. Isso tudo faz parte de quê? Da estratégia de Deus. Da estratégia de Deus. Veja bem que a palavra de Deus disse que eles estavam já celebrando. Você vai ver comigo que eles estavam já celebrando a sua vitória. Mas quando nós vemos um pouquinho, então, deste versículo 16 e do 17, Davi vai encontrar agora, porque diz assim, e descendo os guiou, e eis que estavam, veja bem isso comigo, igreja, espalhados sobre toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomara da terra dos filisteus e da terra de Judá. Agora, eles estão encontrando o exército que fez tanto mal a eles, comendo e bebendo, celebrando e dançando a vitória que tinha tido sobre eles. Mas lembre-se novamente que nós estamos falando de tomar posse daquilo que nos pertence. Davi, ele encontra esse exército assim, eles estavam celebrando com aquilo que era de Davi. Aquilo que pertencia ao povo de Deus. Era tudo de Deus, era tudo do povo de Deus, era tudo de Davi e do seu povo. Você não pode permitir que o inimigo celebre com aquilo que é teu. Você não pode deixar que o inimigo entre da sua casa e destrua a sua família. E olha que quem está falando para vocês é alguém que teve a sua família destruída quando tinha 13 anos de idade. Porque aos meus 13 anos de idade, eu vi o inimigo entrar dentro da minha casa e desestruturar a minha família, levar o divórcio aos meus pais, eu e os meus irmãos nos separarmos completamente uns dos outros. E a gente sabe muito bem as consequências disto. De tudo aquilo que o inimigo leva muitas vezes, de todas as vantagens que ele tem. Você não pode permitir isso. Se ele levou a sua família, vai lá e toma. Estão me ouvindo, igreja? Ou ninguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Se ele levou a sua alegria de servi-lo, vai lá e busca de novo. Ai, pastor, eu antes era muito usado por Deus, eu tinha dom, tinha talento. Vai lá e toma, é teu. Os dons foi Deus que te deu, os talentos foram Deus que te deu. É para servir a Deus. Se ele te roubou, vai lá e toma. Porque te pertence. Levou algum bem? Vai lá e toma. Não permita que o inimigo festeje com aquilo que é seu. Versículo 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte. Escuta bem isso comigo, igreja. O versículo diz ainda, nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados sobre camelos fugiram. Agora, veja bem comigo, olha o que está dizendo aqui. Foi fácil para Davi? Não foi fácil. Tiveram que lutar e tiveram que lutar muito, desde o crepúsculo até a tarde do outro dia ou do dia seguinte, eles tiveram que lutar, eles ficaram lutando. Para quê? Lutando e guerreando por aquilo que era deles. Quanto tempo você está disposto a lutar pela sua casa, meu irmão?
Quanto tempo você está disposto a lutar pela sua família? Quanto tempo você está disposto a lutar pelo seu casamento? Quanto tempo você está disposto a lutar pela relação com seus filhos? Isso aqui se tratou de guerra, do crepúsculo até o entardecer do outro dia. Isso aqui fala de uma noite toda, uma manhã e o período da tarde todo lutando por aquilo que era seu. Versículo 18 diz: assim salvou Davi. Escuta bem, igreja. Tudo quanto tomaram os amalequitas, também as suas 2 mulheres salvou Davi. Versículo 19, e ninguém lhes faltou. Desde o menor até o maior. E até os filhos e as filhas. E também, vejam bem, não só recuperou os entes queridos, mas também diz o versículo, e também o despojo, até tudo quanto lhes tinha tomado, tudo Davi tornou a trazer. Assim, salvou Davi tudo o que os amalequitas lhe tinham roubado dele. E nada lhes faltou, ninguém lhes faltou. Até mesmo os bens que haviam roubado, tudo Davi recuperou. A pergunta que não pode calar nesta manhã para você, antes de nós sairmos deste lugar nesta manhã, é: o que foi que o inimigo roubou de você? Ou o que foi que ele está tentando roubar de você? Economia? Saúde, família, trabalho, bens, paz? Seu primeiro amor? O que foi que o inimigo roubou de você? Suas habilidades, seu talento, seus dons? O que foi que o inimigo roubou de você? E agora eu quero que você venha comigo em Joel capítulo 2, nós vamos ler do versículo 23 ao 27, para que você veja a promessa de Deus para a vida daqueles que precisam de restituição da parte de Deus. Joel 2, 23 a 27, a palavra de Deus diz: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a seródia, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Agora veja bem, versículo 25, isso é a promessa para você e para mim nessa manhã, e diz: e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta e o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que veio contra vós. Versículo 26, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Se fosse eu, falava um amém com mais entusiasmo, não só 2 ou 3. Promessa de Deus para você. O que foi que o inimigo roubou de você, que você está pensando que vai ficar na mão dele? Deixa eu te dizer uma coisa: se você está pensando que vai deixar na mão dele, a decisão está em você e não em Deus, porque Deus quer te abençoar e Deus quer dar para você de volta. Agora, você precisa de tomar a mesma atitude que tomou Davi. Deixa eu te dizer, igreja, que é tempo de nós nos levantarmos e tomarmos posse daquilo que é nosso. É tempo que nós tenhamos que, se tivermos que penetrar no reino das trevas, a gente vai penetrar no reino das trevas e vai tomar de volta aquilo que é nosso. Lembre-se, já para terminar, lembre-se que o inimigo celebrou 3 dias a vitória. Lembram disso? Quanto tempo Jesus, na sua morte, o inimigo comemorou 3 dias antes da ressurreição, e naqueles 3 dias, a palavra de Deus nos garantiza que Jesus, ele foi até o mais baixo e tomou da mãos do diabo aquilo que ele estava celebrando, porque ele pensava que tinha vitória com a morte de Jesus. Mas a salvação de Jesus Cristo, ela foi para mim e para você, não poderia ficar em posse do inferno jamais.
E Jesus então foi e tomou, e a palavra de Deus diz em Apocalipse 1,18, diz, e aquele que vive, sou aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse ainda 3,7 diz, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve, isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. É ele que tem para você. Se ele abriu, está aberto, ninguém pode fechar. Se ele fechou, está fechado, ninguém pode abrir. E ele pode abrir para você nesta manhã. Quantos de vocês querem ficar em pé? E já vamos terminando nesta manhã. Ele pode abrir para você portas que estão fechadas e, inclusive, que você nem imaginaria que poderiam ser abertas. Quando foi que Davi poderia pensar que tudo seria do jeito que foi? Foi na decisão que ele tomou e na guia que Deus deu para ele. Foram que as coisas aconteceram. Eu não sei se Deus vai colocar na sua vida, como colocou na vida de Davi, um homem caído à beira do caminho. Eu não sei se Deus vai colocar na sua vida um trabalho excepcional. Eu não sei se Deus vai colocar na sua vida um grande negócio. Eu não sei exatamente o que é que Deus vai fazer na sua vida, mas eu posso te dar garantias que se tem alguma porta fechada, essa porta pode se abrir, mas lembre-se que existem armas de Deus para isto. Quais foram as armas de Deus para Davi? Ah, pastor, olha, meu irmão, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é estar em um país estrangeiro, perder tudo o que eu tinha em um país que eu não falava nem o idioma dele. Eu sei muito bem o que é sair da minha casa de manhã sem ter o alimento para minha família e dizer para minha esposa, eu vou buscar alimento. Eu sei o que é isso. Depois de ter. Eu sei o que eu estou te falando, eu sei o que eu estou te falando, porque eu me lembro dos momentos em que nós tomávamos a nossa decisão, e eu e a minha família, meus filhos ainda pequenos, mas eles se lembram disso, quando eu falava, pega a guitarra e vamos adorar a Deus. I know what I'm talking about. A decisão de tomar posse daquilo que te pertence, ela só pode estar em você. E num dia de grande humilhação da minha vida, eu saio, eu pensei que ia fechar um grande negócio, não fechei, fui humilhado e saí calado e entrei em um ônibus que eu levava para a cidade do México, a conta exata da ida e a conta exata da volta. Eu ficava com fome todo dia, deixava para comer só quando chegasse em casa. E eu então saí daquele lugar. E dentro de um ônibus, que se chama lá no México das rutas, se você é mexicano sabe do que eu estou falando, aquele ônibus ali saculejando, e eu chorando no meu espírito, e eu chorando, e aquela quantidade de pessoas enorme, e eu chorava no meu espírito. Então, de repente, entre um balanço e outro, eu de repente me dou conta de uma frase que existia naquele ônibus, e aquela frase foi importante para mim. E a frase dizia assim, a frase dizia exatamente assim: não chore por aquilo que você perdeu, lute com aquilo que ficou. Eu falei assim, deve ser Deus falando comigo. Isso tem que ser Deus falando comigo. Isso tem que ser Deus falando comigo, porque depois eu entendi que eu estava no ônibus errado. Depois eu tive que descer desse ônibus sem dinheiro e tive que caminhar pra caramba para chegar onde eu tinha que chegar. Mas essa caminhada muita foi tudo o que eu precisava do momento a sós que eu tive com meu Deus, tudo permitido e programado por Deus para tomar uma atitude de ir
buscar no reino das trevas aquilo que pertencia a mim e à minha família. Por isso é que eu estou te falando, e a palavra de Deus está falando com você nesta manhã, mas lembre-se, com isso agora nós terminamos, lembre-se que existem armas, e as armas que eu quero te dar neste momento é clamor, oração, adoração, conhecimento da palavra, confissão, arrependimento, isso que são as armas. Estas são as armas do crente para lutar contra o inferno, e eu espero sinceramente que nesta manhã você possa meditar nisto. E eu quero que você feche os teus olhos, eu quero orar por você e pela sua família neste momento. Pai, no nome de Jesus, se existe neste lugar, e eu creio que sim, porque senão o Senhor não nos levaria a meditar nisso, mas se há neste momento, ó Deus, pessoas vivendo momentos, nesta manhã, onde tem perdido aquilo que é seu, Pai, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor levante a alma, levante o espírito desta pessoa, para que ela possa, ó Deus, ter o ânimo necessário para lutar por aquilo que é seu e tomar posse daquilo que te pertence. Pai, no nome de Jesus nós te agradecemos, louvamos e exaltamos o teu nome, sejamos abençoados nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus.